A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. Estamos aqui para novamente trazer uma palavra de Deus para nossa edificação. Para você que se encontra neste momento ouvindo essa palavra, Deus tem uma palavra para você. Abrimos a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 diante, diz assim a palavra do Senhor. Uma mulher das mulheres dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que eu hei de fazer? Diz-me, o que é que tu tem em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada. Depois ela se lembrou e disse: não, uma botija de azeite. Quando nós vemos aqui na palavra de Deus, mostra que esta mulher era a mulher que perdeu o seu marido. E a Bíblia diz que o seu marido deixou uma grande dívida que ela não poderia pagar. E por ela não poder pagar aquela dívida, o seu credor, aquele que ela estava devendo, vinha levar os seus 2 filhos como escravo para trabalhar para pagar as dívidas. E nos mostra aqui que ela correu ao profeta. E quando ela chegou ao profeta, ela contou a sua história, que tinha perdido o seu marido, o marido deixou a grande dívida, o credor que estava devendo ia levar os seus 2 filhos como escravo para pagar as dívidas. E o profeta perguntou: o que eu hei de fazer? Me declara o que é que tu tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada. Depois ela se lembrou e disse assim: mas tem uma botija de azeite. Então o que nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, a palavra de Deus mostra que ela tinha perdido o seu marido. Então o primeiro problema, perdeu o marido. O segundo problema é que o marido deixou a grande dívida que ela não poderia pagar. Esse era o segundo problema. 2 problemas difíceis para aquela mulher. Terceiro problema, o credor, aquele que estava devendo, vinha para pegar os seus 2 filhos para levar como escravo para pagar as dívidas. Terceiro problema difícil para aquela mulher. O quarto problema, quando ela correu ao profeta, ela contou a situação que estava passando para o profeta. O profeta disse: o que eu hei de fazer? Me declara o que tu tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada. Então esse era o quarto problema. Primeiro, perdeu o marido. Segundo, uma grande dívida que ele deixou. Terceiro, o credor ia levar os seus 2 filhos como escravo. E o quarto problema, ela não tinha nada. Depois ela se lembrou que tinha uma só botija de azeite. Então, como nós vemos aqui nesta palavra de Deus, 4 problemas difíceis que essa mulher estava passando neste momento. Tem pessoa que tem um problema difícil que não consegue resolver. Tem pessoa que tem 2 problemas difíceis que não consegue resolver o seu problema. Tem pessoa que tem 3 problemas difíceis que não consegue resolver o seu problema. Mas esta mulher não só tinha 1, nem 2, nem 3. Ela tinha 4 problemas difíceis que ela não conseguiria resolver o seu problema. Mas em primeiro lugar, nós aprendemos aqui: o credor levou os 2 filhos? Não. Porque a gente vê que lá na frente, quando ela entra no quarto, os seus 2 filhos entram também e coloca azeite na vasilha. Então os 2 filhos o credor não levou. O que eu aprendo com isso é que essa mulher, ela não desistiu do problema. Ela foi ao profeta Eliseu, um homem de Deus. Então ela foi buscar solução para o seu problema. Então ela foi ao profeta e contou tudo o que estava passando. Então, em primeiro lugar, o que eu aprendo é que essa mulher, ela não desistiu. Então, como está você? Você quer desistir do problema? Quer arriar as armas? Ah, está difícil. Mas eu pergunto, o problema dessa mulher era fácil ou era difícil para ela? O problema
problema era difícil, que ela não conseguia resolver, mas ela foi buscar ajuda ao profeta. Hoje, nós devemos buscar ajuda a quem? A Deus. Davi dá essa lição. Davi disse assim: eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Davi foi buscar socorro em Deus. Salmo 121, verso 1. Eleve meus olhos para o monte, para o alto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então Davi foi buscar socorro em Deus. Essa mulher foi buscar socorro no profeta, porque o profeta era homem de Deus. Então o que acontece? Nós aprendemos aqui com a situação dessa mulher. Quando ele perguntou: o que é que tu tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aí o profeta disse: olha, pega o azeite, vai também aos teus vizinhos, pede vasilha emprestado, todos os teus vizinhos, não pouca, pede muitos, entra no quarto, fecha a porta do teu quarto e coloca azeite na vasilha. Eu aprendi com essa mulher, segunda coisa que ela fez, ela não desistiu do seu problema, e a segunda coisa, ela obedeceu a voz do profeta. Quando o profeta disse: vai, pede vasilha emprestada aos teus vizinhos, não pouca, entra no teu quarto, fecha a porta e coloca azeite dentro da vasilha. Então ela obedeceu a voz do profeta. Sabe como é que você pode vencer o seu problema? É obedecer a voz de Deus. É obedecer a palavra de Deus. Através da obediência à palavra de Deus, a gente consegue resolver os nossos problemas. Então essa mulher, ela foi uma mulher obediente ao profeta. E a Bíblia diz que ela pediu vasilha emprestado, significa ter comunhão com o próximo. Entrou no quarto com seus 2 filhos e colocou azeite na vasilha. Quando ela começou a colocar azeite na vasilha, ela disse: traz mais vasilha. Os filhos traziam, e ela colocava azeite. Traz mais vasilha. Os filhos traziam e colocou azeite, e o azeite estava multiplicando. Eu quero dizer que a bênção de Deus chega. A pessoa passa por luta, passa por provação, dificuldade, mas isso quer dizer, quando você obedece a palavra de Deus, vai chegar o tempo de Deus na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: tudo há um tempo determinado abaixo do sol. Tudo há um tempo determinado. Chega o tempo de Deus agir na minha e na tua vida. Nós vemos na palavra de Deus, Eclesiastes 9, 2, diz assim: tudo sucede igualmente a todos, ao justo e ao ímpio. O ímpio passa por luta, o justo também. O ímpio fica desempregado, o justo também. E qual é a diferença? A diferença é quem nós vamos buscar ajuda, pedir socorro. Nós temos aqui nos socorrer, é buscar ajuda em Deus. Essa é aonde nós podemos socorrer. Então você que está passando por luta, dificuldade nesse momento, está enfermo, quem é que você deve pedir socorro nesse momento? É Deus. Então é tempo de você buscar a presença de Deus. Tem pessoa que não conhece a palavra, nunca foi evangélico, nunca fez sua decisão por Cristo, mas que nesse momento está passando por luta, está enfermo, ou outros tipos de luta, dificuldade. Eu quero dizer, busque a Deus nesse momento. A presença de Deus na tua vida haverá uma mudança. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Será uma mudança de vida na tua vida. Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então é tempo de buscar a Deus. Você que ainda não fez essa decisão e se encontra numa situação difícil, está enfermo, passando por luta, dificuldade, problema no trabalho, problema em casa, problema com os filhos, eu quero dizer que a solução está em Deus. Então quando esta mulher colocou azeite e o azeite começou a multiplicar, significa que chegou providência na vida dela. Milagre aconteceu. Mas eu quero dizer, sabe por que aconteceu? Porque ela creu na palavra, ela creu que a palavra que o profeta falou. Quando você crê na palavra, haverá um milagre na tua vida.
vida. E obediência é onde acontece o milagre. Nós vemos também que a palavra de Deus, quando ela terminou de colocar o azeite em todas as vasilhas, ela disse: traz mais vasilha. Aí os filhos disseram: não tem mais vasilha. Então o azeite parou. Quando o azeite parou, sabe o que foi que ela fez? Foi lá onde está o profeta agradecer pelo que Deus fez. Tem pessoa que não agradece a Deus. Deus quer fazer um milagre na tua vida. E tem pessoa que já recebeu o milagre e não agradeceu a Deus. Mas esta mulher foi agradecer o profeta. Sabe o que foi o profeta disse? Quando ela chegou lá e disse assim: profeta, assim como tu falaste, assim se cumpriu. O azeite se multiplicou. Ele disse: vai, vende o que tu tem, paga as tuas dívidas e vive do resto. Significa que o azeite não ia parar. Vive do resto. Paga as tuas dívidas. Pagando as dívidas, os filhos não iam ser levados como escravos. E ela estava agora em paz. Então quer dizer que a palavra de Deus traz paz para o nosso coração, porque Deus é que age na nossa vida. O nosso problema, a dificuldade pode estar grande, a luta pode estar grande, mas Deus é que age na nossa vida. Então eu quero trazer essa palavra para nós, para você. Como está a tua vida? Qual é o problema que você está passando? Cada um de nós temos problema. Eu tenho problema, você tem problema. Agora tem a diferença que eu não tenho problema maior do que o outro. Mas eu quero dizer, a solução está em Cristo. A Bíblia diz lá em Salmo 46, verso 9. Sabe o que diz? Ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e ainda demais aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Serei exaltado sobre a terra. Deus será exaltado na minha, na tua vida, através desse problema. O nome de Deus é glorificado, porque é Deus que toma a frente, acalmando a tempestade, acalmando o vento forte, quebrando o arco, quebrando a lança e queimando os carros no fogo. E o verso 9 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Te aquiete, descanse em Deus, entregue a Deus o teu problema. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Agora, para você que não é evangélico, descanse no Senhor, entregue o teu problema a Deus. Mas tem pessoa que só quer a bênção de Deus. O certo é buscar o abençoador. Em primeiro lugar, buscar o abençoador, que é Deus. E depois Deus acrescenta o resto. As bênçãos lhe acompanham. Então é tempo de buscar a Deus. Eu não sei qual é a luta que estás passando, o problema que você está na tua vida. Eu só sei que a solução é Deus. Então busque aquele que pode te abençoar. É Deus que pode resolver o problema. Mas busque o abençoador. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: nenhum outro nome é dado acima do céu nem abaixo de toda a terra que nós podemos ser salvos. Então só Ele que pode te salvar, perdoar os teus pecados, transformar a tua vida, acalmar essa tempestade, essa luta que você está passando, essa adversidade. Ele pode acalmar. A Bíblia diz lá em João, capítulo 14, diz assim, ó: não se turbe os vossos corações. Tem quantas pessoas que estão perturbadas o coração neste momento, por perca de parente, perca da saúde, passando por luta, dificuldade, mas Deus diz: não se turbem os vossos corações. É só em Deus que nós encontramos descanso, paz. Em Deus que a gente passamos e vencemos as lutas. Amém? Que Deus nos abençoe, que esta palavra seja uma palavra de edificação e que você possa tomar essa decisão. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do
nosso Senhor Jesus. Amém.